A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos hoje estudar o capítulo 18 do Apocalipse, que é a queda da Grande Babilônia. No primeiro versículo, então, está escrito assim, ó: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Depois dessas coisas, que coisas? Aquilo que nós vimos lá da queda da Babilônia mística, ali no capítulo 17, que nós vimos no nosso vídeo anterior, quando o anticristo e os 10 reis se revoltaram contra a prostituta, não é? Que é a falsa religião, aquele misticismo, e derrubou, acabou com a Babilônia mística. Agora nós estamos no capítulo 18, que vai ser a queda da Babilônia, do anticristo, a Babilônia econômica, o poder que ele vai ter. E no decorrer agora deste capítulo, então, nessa grande visão que o apóstolo João teve, ele deixou para nós escrito as coisas que iriam acontecer. Bem, aí, em seguida, ele vê que um anjo forte, no versículo seguinte, no versículo 2. E esse anjo, ele vê que ele entra em cena e clama com voz forte, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Está no versículo 2, essas palavras. A Babilônia, então, como eu disse, é um sistema mundial governado por Satanás, que colocou ali, se incorporou neste homem, chamado de anticristo, que nós não sabemos quem é e nunca saberemos quem será este homem, porque a igreja será arrebatada antes dele se manifestar. E este governo do anticristo, ele vai se opor totalmente a Deus e a tudo relacionado a Deus, quando haverá, então, aquela grande perseguição contra aqueles que servirem a Deus. Aqueles cristãos que serão salvos durante a grande tribulação, aqueles que, infelizmente, não vão subir e vão passar por coisas terríveis que nós já vimos no decorrer desses nossos estudos. Vejam que quando o anjo fala que caiu a grande Babilônia, ela se tornou deserta, em nada. E aí ainda fala assim, ó, morada de demônios, que Satanás habita nessa Babilônia. Ele está comandando, e guarida de todo espírito imundo e de toda ave imunda. Tudo aquilo que não vem de Deus vem de Satanás. Porque ele quer a destruição do mundo, a destruição dos homens. Ele não aceita que alguém adore a Deus. Mas, em contrapartida, nós podemos dizer que a igreja é a morada de Deus. Babilônia é a morada de Satanás, este mundo, não é?
mas a igreja é a morada de Deus. Que bênção! E que possamos estarmos com Deus, fazemos parte deste povo que busca ao Senhor. Então, a Babilônia na profecia, ela representa confusão. Lá no Antigo Testamento, quando fala da Babilônia, principalmente lá quando foi levantada, quando Nimrod tentou levantar a Torre de Babel, e o Senhor viu aquilo e confundiu as línguas. Então, sempre é uma confusão. E a Babilônia é assim, na profecia, é uma confusão religiosa. Porque o que o mundo está tentando? Está tentando fazer com que todas as religiões sejam iguais. Nós sabemos que não há nenhuma religião que vai nos levar aos céus, mas somente Jesus Cristo. Naquele local onde as pessoas estão buscando ao Senhor, onde o centro de culto é o Senhor. Não é poder, não é imagem, não é coisa nenhuma. Estas coisas só trazem confusão na vida, no coração dos homens. Então, eu coloquei aqui, no capítulo 17, a grande meretriz, que é o poder religioso, será destruída pelos 10 reis e pelo anticristo. Já foi estudado. Agora, no capítulo 18, o julgamento será sobre o império do anticristo, o poder político e econômico deste mundo, que Satanás deu para este homem, vai dar para este homem. Sabemos que lá, em Mateus, lá quando Jesus foi tentado, Satanás teve a ousadia, a pretensão de dar essas riquezas, a glória, o poder político, o poder econômico para Jesus, como se Jesus não fosse o dono de tudo. Mas desde que Jesus se prostrasse para adorá-lo, não é isso? Mas jamais Jesus iria se prostrar na presença de Satanás. E ele foi expulso da mesma forma como nós jamais podemos, de maneira nenhuma, nos prostrarmos a favor de coisa alguma que é oferecida neste mundo. Mas passaram-se séculos, séculos e séculos, e Satanás vai achar um homem que vai aceitar este poder, que é o anticristo. A Babilônia, então, política e comercial. Aí, no versículo 7, diz assim, quanto ela se glorificou, ela quem? A Babilônia, este mundo político, econômico. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque jamais a Babilônia, esse império tão grande que vai haver depois do arrebatamento da igreja, jamais ele poderia imaginar que sofreria algum revés que pudesse cair. E aí, inclusive, a Babilônia está aqui dizendo, né? Porque diz em seu coração, estou assentada como rainha e não sou viúva e não verei o pranto. Ou seja, ela tem tudo. Ela é orgulhosa, prepotente, e esse sistema vai se achar assim, que ninguém vai poder vir contra eles. Que jamais
jamais, ela, como disse aqui, ó, ela é rainha e jamais verá o pranto. Mas a palavra continua. Portanto, num dia virão as suas pragas e morte, e o pranto, e a fome. Olha quanta coisa terrível virá contra ela, contra essa Babilônia, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Porque ninguém escapa do julgamento de Deus. Muitas vezes demora aos nossos olhos, mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Então, o seu orgulho, a sua arrogância, a sua autoconfiança vai deixá-la completamente despreparada para a sua destruição, que virá rápido, num só dia, quando ela menos espera. Quando eu falo sobre isso, eu lembro do arrebatamento também. O arrebatamento será rápido. Muitos não estão esperando. Pensam que ainda vai demorar muito, mas não. Será rápido e está muito perto. Então, nós temos que estar no nosso dia a dia preparados para este dia. Quais são as diferenças entre a Babilônia de Apocalipse 17 e do Apocalipse 18? A Babilônia religiosa é a grande prostituta, que nós estudamos no vídeo anterior. A Babilônia, aqui do capítulo 18, ela é a Babilônia política e econômica, onde o anticristo está reinando. A Babilônia, a grande prostituta, a Babilônia religiosa, ela será destruída pelo anticristo e pelos 10 reis. Já a Babilônia política e econômica será destruída pelo próprio Deus. A Babilônia religiosa, quando for destruída, ninguém vai lamentar a sua destruição. Caiu aí a religião, caiu isso aí, não sei o que, e pronto. Ao contrário, quando cair a Babilônia política e econômica, todos vão lamentar a sua destruição. E por quê? Nós já vamos ver agora nos próximos tópicos aqui. Então, essa Babilônia política, como nós já dissemos, ela se acha uma rainha que não tem falta de nada. Mas o seu fim será inesperado e total, para nunca mais voltar. Então, vimos o anjo anunciando que a Babilônia caiu. Já é uma coisa muito interessante, irmão, se prestarmos atenção, é uma coisa que vai acontecer no futuro, depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, lá no finalzinho dos 7 anos, então ela vai cair. Mas para Deus não existe assim presente, passado e futuro. Tudo está nos seus olhos, tudo ele sabe o que acontece, o que aconteceu, o que acontecerá. E essa queda da Babilônia é tão real que o anjo já anuncia como tendo acontecido. Caiu a grande Babilônia. E no versículo 3, então, nos diz, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Prostituição pode ser a prostituição carnal, realmente, que isso aí vai ser explorado e usado de todas as formas,
mas principalmente aqui está falando da prostituição espiritual. Vai cair totalmente e vamos ver que os reis da terra, o anjo aqui está dizendo para João, está anunciando para ele, que se prostituíram com ela, os grandes, os poderosos, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então, os reis da terra, para terem poder, os poderosos, porque o homem faz qualquer coisa para ter dinheiro. O homem faz qualquer coisa para enriquecer. Ele dá a sua alma para receber poder, dinheiro, luxo durante a sua vida. E não lembra que os seus anos são poucos e depois haverá uma eternidade sem Deus. Mas parece que ninguém se dá por conta deste assunto e não vive a sua vida na presença de Deus para poder receber a vida eterna. Então, os reis da terra diz que adoram a besta, porque lembram que nós já estudamos que o falso profeta vai levantar, vai fazer uma grande estátua do anticristo para ser adorado. E no final, o anticristo vai sentar, vai entrar no templo em Israel e vai querer ser adorado como Deus. Tudo isso usado por Satanás. E os homens vivem nesta imoralidade total, de todas as maneiras, de tal forma que aqui diz que todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. Os mercadores da terra se enriqueceram, vendendo o objeto, as mercadorias, as coisas que eram oferecidas neste mundo, né? Quando diz aqui, ó, e se enriqueceram com a abundância de suas delícias, a abundância é poder, as suas delícias fala em luxúria. Então, como eu disse, o homem dá a sua vida. Ele não mede nada, ele não tem pena de ninguém, ele não tem dó de ninguém, desde que ele tenha poder. Isso nós vimos aos nossos olhos, sempre teve e cada vez terá mais e mais essa maneira de viver conforme nós estamos chegando ao fim. Então, há agora uma ordem de Deus. Quando, no capítulo seguinte, ali no capítulo 4, João viu outra voz. Aí diz, ouvi outra voz do céu dizer, retirai-vos dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Retirar-se dela é porque nós vivemos, vamos dar este exemplo, nós vivemos neste mundo, mas nós temos que entender que nós não somos deste mundo. Retirar-se dela é não participar dos pecados deste mundo. Aqui, nessa época, lá na tribulação, no final da tribulação, vai ter muitos salvos, porque nós já estudamos também sobre isso, que uma multidão incontável será salva durante a grande tribulação. Sofrerão muito, darão a sua vida, mas serão salvos. Mas quando terminar a grande tribulação, ainda haverá pessoas na terra. E haverá crentes
que aceitaram a Jesus, que vão aceitar a Jesus durante a grande tribulação e que estarão vivos. Isso é um tema que nós ainda vamos estudar nos próximos vídeos. Mas essas pessoas, então, foram exortadas até neste versículo a se retirar da Babilônia. Ou seja, não participar dos seus pecados, porque os homens estarão atolados no pecado, na luxúria, na maldade, em assassinatos, em drogas, em todas as coisas em que Satanás vai fazer essas pessoas agirem. Mas tem aquela palavra, sai dela, não participa dessas coisas. Por quê? Aí essa voz falou para sair dela e logo explica o porquê que era para sair dela. Porque os seus pecados, os pecados de quem? Os pecados da Babilônia, se acumularam até o céu. Ou seja, não dá mais. Deus não consegue mais suportar tanto pecado. E aí diz, e Deus se lembrou das iniquidades da Babilônia, deste mundo. Retirar-se dela, evitar os pecados do mundo e seguir a Cristo, para não receber os castigos que virão sobre a Babilônia. É a última oportunidade de sair deste domínio da falsa religião, do domínio de Satanás e ganhar a salvação, claro, não é? Babilônia, outra coisa muito interessante, irmãos, que a Babilônia sempre andou com a igreja verdadeira. Ou seja, esses falsos cristãos sempre andaram junto com a igreja. Vimos até lá no início, quando foi formada a igreja, quando fala sobre o Ananias e Safira. Estão lembrados? Eles estavam junto com a igreja verdadeira, a igreja com muito amor, que vendia suas coisas para repartir para aqueles que nada tinham, porque eles estavam aguardando a vinda de Jesus para a sua época. E, mesmo assim, aquele casal vivendo nesse meio cristão, deixou Satanás entrar em seus corações e tentaram enganar. Mas Deus não se deixa enganar, de maneira nenhuma. E sempre na história da igreja tem havido e vai continuar havendo a Babilônia, esse povo que nós chamamos que estão na igreja de Laodiceia, como nós já estudamos, nós estamos vivendo as duas últimas igrejas aqui na Terra. Toda a história da igreja já passou e já aconteceu. Nós estamos agora na igreja de Filadélfia, que são aqueles irmãos que estão firmes, esperando a volta de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, estamos vivendo a igreja de Laodiceia, que são aqueles irmãos que estão no meio da igreja de Filadélfia, mas que não são fiéis a Deus. E quando Jesus voltar, eles, infelizmente, vão ficar aqui neste mundo. Então, no versículo 6, está escrito assim, ó, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Quem? A Babilônia. E retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Nós, quando estudamos na lição anterior, no capítulo 17 de Apocalipse, vimos que essa Babilônia
trouxe mal, prostituição, crimes, homicídios, tudo para o homem, e o homem aceitou sempre de bom grado. Como eu já falei agora, e sempre repito, o homem faz qualquer coisa para ter poder, mas ela será julgada pela sua soberba. E ela receberá aí em dobro por todo o mal que fez aos santos. Que santos são esses? Aqueles que morreram durante a grande tribulação por não aceitarem o seu domínio. Aceitaram ao Senhor Jesus e não negaram o nome de Jesus, deram o seu sangue e agora vai ser cobrado, ela será julgada. E não há pior coisa do que ir para o inferno, para sempre longe de Deus. E ela vai receber este julgamento terrível, porque, inclusive, nós vimos que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ali na segunda parte desse versículo, botei só a segunda parte ali, que tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Nós não devemos e não podemos nos esquecer nunca disto. Tudo que nós fizermos contra alguém, nós vamos receber também. E também, irmãos, da mesma maneira, aquilo que a gente fez de bom, o Senhor vai nos recompensar, graças a Deus. Então, vamos sempre ter a nossa vida dentro da vontade de Deus. É isto, esse é o seu querer. E é isso que devemos de fazer. Do versículo 9 ao versículo 11, nos fala assim, no versículo 9, e os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio, porque num só dia ela será acabada, terminada. Os reis da terra, então, vão prantear sobre a Babilônia política, né? Babilônia de poder, que vai perder o seu poder totalmente, mas eles vão chorar, mas vejam bem uma coisa, eles vão ficar de longe, vão chorar, mas não vão em auxílio dela, de maneira nenhuma, vão ficar de longe, só se lamentando, porque eles vão estar com medo de também receber aquele mesmo castigo. No versículo 10, aí fala em como será esse julgamento, né? Estando de longe, por medo do tormento dela, dirão quem? Os reis, né? Os grandes da terra. Eles dirão: ai da grande cidade, da grande Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Jamais eles podiam imaginar que aquele sistema iria cair. Era um sistema que o anticristo estava governando o mundo inteiro. Como que poderia cair? Então se lamentavam, mas é numa só hora. Como a Babilônia antiga foi invadida e caiu naquela noite, da mesma maneira, da mesma forma, então, esse sistema será destruído. E no versículo 11 nos diz, e sobre ela, outro grupo agora, e sobre ela choram os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Se o sistema entra em colapso total, ninguém mais compra nada.
não é mesmo? E é o que vai acontecer. Então, os mercadores, os negociantes, aqueles que trabalham com essas mercadorias todas, eles choram porque eles perderam o seu lucro. Não estão chorando assim, ai, coitadinha, que pena. Não, eles choram porque perderam o lucro que eles obtinham com a venda das suas mercadorias. E é bem interessante, nós, quando eu estudei este mês todo sobre este capítulo, li muitas coisas, escutei muitas coisas, e toda a minha vida, porque eu já falei para os irmãos que desde adolescente é um livro, o livro de Apocalipse, que sempre me atraiu muito. Mas agora, depois que comecei a fazer esses vídeos, eu tenho aprendido tantas coisas que nunca tinha me dado por conta. A gente lê, e assim é toda a Bíblia, né? A gente lê de Gênesis, Apocalipse, mas quando a gente vai, se interessa por um assunto e vai a fundo, aí a gente vai compreender quantas coisas tem, como a gente diz, nas entrelinhas. E é maravilhoso, né? Então, o versículo 12 e 13 enumeram, ali está enumerado as mercadorias que eram vendidas. Todo tipo de mercadoria necessárias para a sobrevivência, para os homens viverem, para a humanidade. Então, eu vou falar bem rapidinho, não vamos se estender nisso, né? Então, começa ali no versículo 12 falando sobre as riquezas, que aqui só os poderosos, os que têm dinheiro que conseguem, mas vai acabar. Mercadorias de ouro, de prata, pedras preciosas, pérolas. Eles não vão mais ter como vender. Depois fala sobre tecidos, vestuários, né? Linho fino, púrpura, seda e escarlata. Depois fala sobre os materiais de construção, que é a madeira, objetos de marfim, de bronze, de ferro, de mármore, tudo aquilo para a construção. Vejam, tudo isto estará acabado. Depois fala também sobre as especiarias, quando fala em canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, todas essas coisas que é usada pelas pessoas, principalmente as mulheres, nós gostamos, não é? De perfume, e isso aqui vai acabar. Aí toca numa coisa muito importante também, sobre o alimento. Os alimentos. E fala o vinho, azeite, flor de farinha, o trigo, toda espécie de alimento que vai acabar. E ele continua falando sobre os alimentos, que são os animais, os gados, cavalos, ovelhas, os animais. E aí, por último, no versículo 13, fala sobre escravos e até almas de homens. A gente, quando lê, irmãos, a gente passa assim tão corrido sobre os versículos e muitas vezes a gente não fica assim analisando aquilo. Escravos, a gente pensa, a escravidão vai terminar. Não, há escravos de Satanás, escravos do pecado, porque Satanás sempre quis escravizar os homens. Foi o desejo dele. Desde que Adão e Eva foram colocados ali no
no Jardim do Éden, Satanás fez de tudo para tirá-los daquele lugar bendito, feito por Deus, e escravizá-los embaixo do seu jugo de pecado. O homem sem Deus, ele é um escravo de Satanás. Não é lá na grande tribulação que vai ter escravo de Satanás. Hoje tem e sempre teve. E aí ele oferece poder, riqueza para os homens, e os homens vendem as suas almas para Satanás para poderem ter as coisas. Então Satanás escraviza os homens, ganha as suas almas com os vícios, com as drogas, com a prostituição, com os homicídios, com toda a maldade que ele oferece e obtém a alma dos homens. E quantas pessoas que dão a sua alma para Satanás para obter um pouco de glória nesse pequeno período em que vive aqui na Terra. Mas que nós possamos saber, né? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E temos que ter o corpo, a alma e o espírito na presença de Deus. Muitos estão usando o seu corpo para servir a Satanás, estão dando a sua alma para receber poder de Satanás e vão perder o seu espírito para sempre. Que o Senhor nos ajude, que possamos compreender esta palavra. Aí ele está falando sobre os mercadores, aqueles que vendem, que deixaram de ganhar seus lucros, e fala lá no versículo 17 e 18 também, né? E todo piloto, e todo que navega para qualquer porto, e todos os marinheiros, e todos os que trabalham no mar, se puseram de longe. Ninguém vai em socorro daquele sistema. Eles ficam de longe, só vendo tudo ruir, tudo cair. E contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Era grande cidade, mas no momento ela será terminada. Não sabemos como acontecerá isto. Será uma guerra que vai acontecer? Será uma bomba lançada lá naquele sistema? Não sabemos. Mas Deus vai agir no momento certo. Os proprietários, então, de navios, quando fala aqui piloto, é de navios, né? Proprietário de navios e marinheiros se puseram de longe, ninguém chega perto, com medo do que estava acontecendo. E no versículo 19 diz: e lançaram esses proprietários, esses marinheiros, esses pilotos, né? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamavam, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Como eu disse, eles estão pensando em si mesmos, chorando não por dó da cidade, quer dizer, do sistema em si ter falido, mas é que com a falência desse sistema, eles também vão falir. Eles veem, né, que agora não terão mais o que vender, como vender. E aqui no versículo 20 tem assim, ó, João está vendo tantas coisas que vai acontecer, tão terríveis, mas podemos ver em todos os nossos estudos, sempre tem um parêntese, um alívio daquelas coisas terríveis que estão acontecendo.
E agora aqui no versículo 20 está escrito assim: exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas, porque Deus vindicou a vossa causa contra ela. Aqui há uma grande celebração no céu. Quando é exterminada essa Babilônia, há uma grande lamentação na terra. Mas no céu há um grande júbilo, uma grande celebração, porque esse sistema demoníaco foi acabado. E o céu se alegra, porque agora o Senhor vai reinar. Nós vamos ver no próximo estudo. O Senhor Jesus destruirá este sistema e estabelecerá o seu reino segundo os valores divinos, e a grande Babilônia nunca mais se levantará. Toda essa maldade, tudo que há, dá para imaginar, irmão? A gente vê nas notícias diariamente guerras, maldades, homens, mulheres, crianças sendo assassinadas, cristãos sendo presos, a guerra ali no Afeganistão, o horror que está acontecendo, cristãos presos na Coreia do Norte, sofrendo tanto, na Índia, na China, nos países muçulmanos. E a gente pensa, se isso tudo pudesse acabar. Mas na palavra de Deus diz que vai acabar. E quando esse sistema for acabado, haverá uma festa no céu, uma grande celebração, porque quando isso acabar, será o julgamento pelo sangue que esse sistema derramou dos apóstolos, dos profetas, dos santos, desde todos os tempos. E agora todas as coisas irão mudar. E João vê agora um forte anjo. Um anjo forte levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com ímpeto igual será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Esse anjo levanta essa pedra e com força. Quando nós estamos na beira do rio e se alguém atirar uma pedra pesada, claro, não como essa que o anjo vai pegar, né? Isso aí ninguém consegue. Mas atira uma pedra na água, ela afunda. Ela não vem de novo. Ela vai ficar lá no fundo para sempre. Assim será esse anjo quando pegar esta grande pedra e lançar no mar. Ele está fazendo uma demonstração do fim da grande Babilônia. Assim como aquela pedra ele está lançando no mar e nunca mais ela vai subir, da mesma maneira, a Babilônia estará sendo destruída para nunca mais ser achada. Então, é rápido. Uma pedra, quando é atirada na água, nós sabemos que ela não fica assim, ó, ai, vai descendo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Não, ela é atirada e vai ao fundo. Da mesma maneira, é dessa forma que vai ser terminada a Babilônia, com rapidez, muita rapidez, ela será destruída. E agora do versículo 22 a 24. Eu acho tão triste esses versículos, irmãos. Muito triste, porque Babilônia será destruída num só momento. Eternamente destruída.
aquele sistema, as pessoas que estavam naquele sistema estarão para todo sempre longe de Deus. E diz assim, ó, versículo 22, e em ti não se ouvirá mais o som de arpistas, nem de músicos, nem de flautistas, nem de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e em ti não se ouvirá mais ruído de mó. Ou seja, não haverá mais música, não haverá mais trabalho. Onde é que eles vão estar? Vão estar no inferno. Infelizmente, ali não há música, ali só há ai e dores, pranto, tristezas, lamentações. No versículo 23, diz o que não vai mais haver também. E não haverá mais luz de candeia, não mais brilhará em ti. Não haverá mais voz de noivo e nem de noiva. Não vai mais se ouvir. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Ou seja, vão estar agora em escuridão total. Quando fala que não haverá mais voz de noiva ou de noivo, é que não haverá mais alegria, porque não existe casamento triste. Casamento é alegre, é uma festa alegre, mas agora não haverá mais alegria, não haverá mais luz. Os mercadores, eles se lamentam, e todas as nações que foram enganadas e se deixaram enganar pelas suas feitiçarias também estarão no inferno, infelizmente. E o versículo 24 ainda nos fala: e nessa Babilônia, se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra, ou seja, de todos os mártires ao longo da história, de toda a história da humanidade. Todos os santos que foram mortos. E nela se achou o sangue deles, que foi agora vingado por Deus. E neste momento, como nós vimos no slide anterior, haverá festa no céu, mas haverá tristeza para estes que faziam parte deste sistema. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos nos preparar para a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Aqui está a bibliografia. Eu sempre falo, né, irmão? Tem muito mais livros. Agora, nesse mês, assim, é incontável o número de livros que eu li, estudei, os sites também que entrei para procurar aprender mais um pouco. Está tudo aqui. Mas, irmãos, vamos estarmos firmes, buscarmos ao Senhor, estarmos preparados. Creiam, meus amados, que Jesus vem muito breve. Ele vem na nossa geração. A última geração desta terra, antes da vinda de Jesus, antes que inicie a grande tribulação, iniciou essa última geração em 1948 com o Estado de Israel. Foi quando Jesus disse: e não passará essa geração sem que vejam vir nas nuvens o Filho do Homem, que nós tanto aguardamos. Vamos cantar este hino da harpa cristã 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor.
As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Amém, não é? Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus amados. Que Deus abençoe a cada um. E nós vamos nos encontrar novamente no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.